E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2023 que fala pra gente o seguinte: o fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior do que a dos fogões convencionais. A corrente elétrica mencionada é induzida por quê? Vamos lá, o que causa essa corrente elétrica induzida? Para a gente poder entender a explicação dessa questão, a gente precisa olhar para a lei de Lenz, né? Que vai estar relacionada com a lei de Faraday, mas a gente vai ver aqui só a parte da teoria. E aí, para explicar ela, eu vou fazer um seguinte experimento mental com vocês. Pensa que você tem um ímã, e esse ímã, ele tem um campo magnético, né, que é essa região aqui, que eu representei pelas linhas de campo, mas se você quiser, você pode pensar numa região, né, que vai estar sendo representada mais ou menos por aqui, assim, mais ou menos. Não é muito bem certinho essa região, mas a gente pode entender que ela circunda as proximidades do ímã, beleza? E como toda região criada por um corpo, né, como o campo gravitacional ou o campo elétrico, o campo magnético criado por esse ímã, representado pelas linhas de campo dele, elas variam, né, conforme você está mais próximo do ímã ou mais afastado desse ímã, beleza? E aí, para esse desenho não ficar muito poluído, eu só vou apagar aqui aquilo que eu desenhei dessas linhazinhas verdes, mas era só para vocês entenderem. Se você deixar esse ímã parado, essa lâmpada que tem aqui, tem uma lâmpada, tá bom? Ó, aqui, ela não acende, beleza? A partir do momento que você pega esse ímã e passa ele por aqui, você vê que ela brilha momentaneamente. Ela dá um brilhinho assim, ó. Plim! Só que aí o que você resolve fazer? Você resolve fazer a volta desse ímã. Plum! E aí ela brilha de novo. Então, toda vez que você vai mexendo com o ímã, você vai fazendo o quê? Você vai vendo que essa lâmpada brilha. E para essa lâmpada brilhar, tem que ter corrente elétrica. A corrente elétrica tem que estar passando aqui pelo sistema do fio e aí ela consegue brilhar. E outra coisa que a gente precisa entender também na lei de Lenz é que essa corrente elétrica ela brilha quando a gente mexe no ímã, a gente varia o campo magnético. Então, nessa variação de campo magnético, a gente vai ter uma corrente elétrica que surge, que é chamada de corrente elétrica induzida. E isso, né, a lei de Lenz, ela demonstra para a gente uma transformação energética. Por quê, Luiz? Porque pensa só, esse ímã ele vai ter energia cinética quando ele está se movimentando. Ele veio, se movimentou para cá. A gente vê que a lâmpada brilha. Para a lâmpada brilhar tem que ter o quê? Tem que ter energia elétrica. Mas de onde surge essa energia elétrica? Veio de Nárnia? Não, não veio de Nárnia. Veio da onde? Veio de uma transformação energética que aconteceu por conta da variação eletromagnética. E aí, por conta disso, esse ímã ele vai ter uma perda de energia cinética. Significa, então, que esse fio ele vai gerar um campo magnético também que interage com esse ímã a ponto dele que perder essa energia cinética. E aí, nesse processo, a gente tem a transformação de energia elétrica. É isso que você precisa saber para entender a lei de Lenz. Então, toda vez que você varia o fluxo magnético, você faz com que surja uma corrente elétrica induzida e vai também surgir um campo magnético que se opõe à variação dessa variação de fluxo magnético. Então, a corrente elétrica mencionada é induzida pelo quê? Pelo campo magnético variável. Radiação, né? A gente, na lei de Lenz, a gente não precisa de radiação, né?
para induzir a corrente elétrica. E no caso lá do fogão, também não tem nenhum tipo de emissão de radiação. Condução, ele está falando de um processo térmico, não vai ter relação. A condução é o que faz, né, a questão da panela esquentar por si só, mas essa condução não vai acontecer no vidro lá do cooktop, quando você está mexendo com ele. Se você botar a mão no vidro do cooktop, você vai ver que mesmo que ele esteja ligado, aquele vidro lá não vai estar tão quente assim, né? Ele vai estar quente depois que ele entra em contato com a panela que aquece, né, por conta aí das correntes induzidas, etc. Campo elétrico variável, não. O cara que marcou campo elétrico variável, ele confundiu com campo magnético. E ressonância magnética vai estar associada à criação de um campo magnético intenso, muito intenso, que faz o alinhamento de prótons, né? A ressonância magnética, ela não vai acontecer aqui, justamente porque a gente não está criando um campo magnético intenso e fixo, né? A gente está variando esse campo magnético, então a resposta mais correta é justamente a letra B. Então, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante, me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!